vamos conversar sobre as tecnologias que começaram a mudar o mundo. Já dizia Renato Russo, o futuro já não é mais como era antigamente. A gente vê em documentários, em filmes mais antigos, que se previa um mundo muito mais ligado à locomoção, então carros voadores, viagens para outros mundos, mas poucos foram capazes realmente de prever o impacto da tecnologia da informação e das telecomunicações nas nossas vidas. De tempos em tempos, aliás, mesmo até coisa mais recente, a gente vê previsões que depois que a gente vê que não se confirmam, que erram. E erram principalmente porque não pensam de forma integrada. Falam, isso é o computador, isso é o celular. Não, ele não entende, as pessoas não enxergam a integração que, por exemplo, desses dois geraram o smartphone, né? Vamos conversar sobre o principal tema, na minha opinião, que vai impactar nas tecnologias que já estão mudando a nossa vida, que é a inteligência artificial, né? O desenvolvimento de algoritmos, de softwares, de machine learning, que é a máquina aprendendo, né? Ela analisa dados, uma quantidade imensa de dados, e ela vai aprendendo com esses dados, e aí, em cima disso, ela faz análise e faz uma série de visões, né, de cenários que permitem decisões pelo ser humano nesse momento, e quem sabe depois pelas máquinas, né, de uma forma muito mais qualificada, muito mais assertiva, né? Nesse sentido, imagina tanta quantidade de dados sendo processadas e ainda com o desenvolvimento um pouco embrionário ainda da computação quântica, que é outro fator que eu acho que vai mudar. Esse é mais distante, mas será um impacto enorme, né? Só para ter uma ideia, embora embrionário, o último experimento que foi feito com computador quântico, feito pelo Google, executou em 1 minuto, pouco mais de 1 minuto, um cálculo que a previsão para ser feita pelos computadores nossos atuais demoraria 10.000 anos. Foi feito da ordem de 1 minuto e meio. Tá certo? Então o impacto da computação quântica vai ser enorme. Um outro ponto muito importante para a gente conversar é o que se chama de internet das coisas. Hoje, praticamente tudo já está de alguma forma interligado à rede, mas se não está, vai ficar. E aí então vai ser a sua televisão, a sua geladeira, o ar-condicionado, alarme de segurança, aquecedor a gás, os assistentes virtuais que estão começando a surgir, Alexa e outras tecnologias, né, sendo gerenciados, né, de uma forma pela inteligência artificial, e vamos até sair de casa. Vamos pensar, sensores, câmeras de segurança, sensores de faróis, todas as ferramentas urbanas sendo interligadas de inteligência artificial também, né? Então, permitindo o quê? Que se saiba as rotinas das pessoas, os hábitos, as preferências, e vai permitir o quê? O uso mais eficiente dessa estrutura, quais horários que nós vamos precisar, reduzindo o consumo de energia, né, e fazendo melhor análise da forma de utilização por cada usuário. Mas vamos crescer um pouco mais essa internet das coisas? Vamos incluir nessas internet das coisas, coisas como carros autônomos. Essa é tecnologia que a gente já está vendo que vai estar nas ruas em poucos anos. Carros autônomos, ônibus autônomos. E já estamos vendo testes de trens autônomos, navios autônomos e aviões autônomos. Todos sendo controlados e seguros, né, e com todos os seus dados sendo recolhidos através da inteligência artificial, né? E vai permitir o quê? Que tenhamos sistemas de transporte de altíssima eficiência e de ótima qualidade de serviço. Vamos prosseguir a nossa conversa agora falando sobre um pouco mais da vida, né, dos sistemas biológicos, falando de biotecnologia e de nanotecnologia, que vai permitir interligar os nossos sistemas de vida, né, para análises por esses sistemas que a gente comentou, sistemas digitais que permitem analisar tendências e vão, por exemplo, ver que geneticamente você tem tendência a ter uma doença, ou que os sintomas que você tem, se progredirem dessa forma, você vai ter alguma doença. E aí, poder mudar a sua atitude com relação a isso, ou já começar a te medicar para evitar as consequências dessas doenças, né? E com medicamentos feitos na dosagem e sendo aplicados em você, até por bombas internas dentro do seu corpo,
para garantir que você não tenha as consequências dessa doença. Já começaram testes nesse sentido, por exemplo, com Alzheimer, né? Uma outra questão que se discute também é que você vai ter até organismos, vai ter órgãos para reposição. Por exemplo, com a utilização do que nós já falamos agora da impressão 3D. Já existem testes de ossos, de tecidos, e até já se discute a produção de um fígado via impressora 3D. Seria sensacional, né? Outra evolução nessa área, por exemplo, poderia chegar até na utilização de carnes artificiais. Quer dizer, que você não precisar abater animais para que a gente possa comer. Seria uma evolução bastante grande, né? Agora, existem questões sérias a serem levantadas por toda essa revolução tecnológica e até, principalmente, por essa integração via inteligência artificial, né? A questão dos empregos, por exemplo. Os empregos vão mudar. Muitos empregos serão extintos, porque tarefas que não envolvam o que o ser humano tenha de melhor, como criatividade, inovação, sensibilidade, mesmo arte, design, né? O melhor que o ser humano pode fazer, bom, esses empregos estão fadados a serem extintos, né? E, nesse sentido também, temos que pensar na educação. A educação vai ter que ser alterada em forma, estrutura e tecnologia para quê? Para desenvolver humanos, né? Para desenvolver seres humanos que sejam capazes de desenvolver e ainda aprimorar essa tecnologia da nova era. Vai ter muito emprego, não vai acabar emprego, mas as pessoas vão ter que ser de uma outra forma, de agir de uma outra maneira. A questão da proteção dos dados é outro ponto fundamental, começou já a ser discutido em vários países, saindo uma legislação há pouco tempo na Europa e vai agora ser introduzida no Brasil e discutido em outros países. Mas vamos lá, o tamanho da revolução que nós estamos discutindo aqui, só legislação não sei se vai resolver, não, né? Finalizando, existe uma série de previsões catastróficas com relação a esse futuro e o seu potencial destrutivo. Quem já assistiu Matrix, Exterminador de Futuro e outros filmes do tipo, já sabem como é isso. Mas, gente, o fato é o seguinte, as mudanças virão, elas são inevitáveis. As mudanças sempre vêm. E a capacidade e inteligência humana não vão permitir que tanta evolução nos direcione para a extinção. E eu acredito no espírito humano e na possibilidade de um futuro brilhante para toda a humanidade. Obrigado.